O futebol tem dias que entram para sempre na memória coletiva. Existem vitórias normais, vitórias grandes e vitórias históricas. E quando o Flamengo atropela o Vitória por 8-0, não estamos mais falando apenas de 3 pontos no campeonato. Estamos falando de uma goleada que virou espetáculo, que entrou para a prateleira das partidas inesquecíveis e que vai ser lembrada por muito tempo. E como se não bastasse a festa rubro-negra, ainda teve a repercussão mundial. Isso porque Carlo Ancelotti, um dos maiores treinadores da história do futebol, decidiu comentar o massacre. E quando alguém com a bagagem de Ancelotti abre a boca para falar, todos prestam atenção. Segundo ele, o que o Flamengo fez em campo foi um marco histórico que mostra um nível de intensidade raramente visto no futebol atual. Palavras fortes, vindas de alguém que conhece como poucos o peso de vitórias desse tamanho. Agora, fica a pergunta: o que significa para o Flamengo ouvir esse tipo de reconhecimento de um técnico multicampeão? Como essa declaração pode influenciar a forma como a goleada será lembrada não só pelos torcedores, mas também pelo mundo? É isso que vamos explorar. Segura aí, porque a análise de Ancelotti sobre o 8-0 do Flamengo contra o Vitória não é apenas um comentário, é um selo de grandeza. O Flamengo não apenas venceu, ele atropelou. Foram 8 gols que construíram um espetáculo de futebol ofensivo, intensidade do primeiro ao último minuto e uma superioridade que impressionou até os mais acostumados a ver goleadas. O Vitória, claro, não conseguiu reagir. Foi um daqueles dias em que nada funciona para um lado e tudo dá certo para o outro. Para o Flamengo, cada jogada parecia uma chance clara de gol. Cada ataque era uma ameaça, cada movimentação fazia a defesa adversária se perder. Mas será que foi apenas superioridade técnica? Ou havia também uma motivação extra, uma vontade de mostrar que o clube está em um patamar diferente? É aqui que entra Carlo Ancelotti. O italiano, conhecido por seu estilo calmo e análises precisas, não economizou palavras para descrever a vitória. Ele destacou que não se trata apenas de números, mas de um recado para o futebol. Uma vitória por 8-0 não acontece por acaso. É resultado de preparação, intensidade e uma mentalidade vencedora que não se contenta em parar no primeiro gol. O Flamengo mostrou que é um clube que joga para marcar época. Você percebe o peso disso? Não é apenas sobre o placar elástico, é sobre o comportamento, sobre a postura, sobre a mentalidade de não diminuir o ritmo em nenhum momento. E será que não é exatamente isso que diferencia os times comuns dos times lendários? Vamos pensar juntos. Quantos times conseguem vencer por 8-0 em partidas oficiais? Não estamos falando de amistoso, nem de jogo-treino. Estamos falando de competição séria, onde todo gol conta e todo resultado fica registrado para sempre. Essa goleada automaticamente entra para a história não só do Flamengo, mas também do futebol brasileiro. E com a chancela de Ancelotti, ganha ainda mais brilho. Você já se deu conta de como uma vitória assim pode ser lembrada por décadas? Torcedores vão contar essa história para filhos e netos. As imagens vão rodar em documentários, especiais e transmissões futuras. E o nome do Vitória, nesse caso, acaba virando o coadjuvante de um espetáculo que será lembrado como rubro-negro. Nas arquibancadas e nas redes sociais, a comemoração foi explosiva. Não é todo dia que se vê o time marcar 8 vezes em um só jogo. A cada gol, o grito parecia mais alto, mais cheio de orgulho. E quando a fala de Ancelotti chegou aos torcedores, a sensação foi de validação. Se até ele reconheceu, é porque realmente foi histórico, diziam muitos comentários online. E você, torcedor, já imaginou o que significa ver o nome do seu clube elogiado dessa forma por um técnico que já conquistou tudo na Europa? Outro ponto interessante é pensar no efeito psicológico de uma goleada dessas. Para o Flamengo, é combustível puro, confiança elevada ao máximo, sensação de invencibilidade
e a certeza de que pode enfrentar qualquer adversário. Já para o Vitória, é o oposto, um baque, uma ferida difícil de cicatrizar. O time não vai esquecer esse jogo tão cedo, e a cada vez que o placar de 8-0 for lembrado, a dor será revivida. E você acha que essa diferença de mentalidade não pesa no futuro? Claro que pesa. Ancelotti destacou em sua análise que nem todas as vitórias grandes são históricas, mas algumas vitórias históricas nascem justamente da forma como são conquistadas. E o 8-0 do Flamengo sobre o Vitória se encaixa exatamente nisso. Existem jogos que ficam marcados por títulos, finais emocionantes, viradas épicas. Mas existem também vitórias tão esmagadoras que, mesmo sem uma taça em disputa, se tornam eternas. E será que essa goleada já pode ser considerada uma das maiores da história do futebol brasileiro? Como era de se esperar, a imprensa internacional também não deixou passar em branco. Veículos de vários países repercutiram o 8-0, destacando não apenas o placar, mas também a fala de Ancelotti. E é aqui que o impacto se amplia. Quando um clube aparece nos noticiários do mundo por uma vitória assim, o prestígio cresce, a imagem se fortalece, o respeito aumenta. Será que essa goleada, somada ao comentário do técnico italiano, pode consolidar ainda mais o Flamengo como uma marca global? Claro que ser chamado de histórico tem um preço. Significa que agora todos esperam mais. O torcedor vai querer ver o time repetir esse nível de atuação, a imprensa vai cobrar consistência e os adversários vão entrar em campo com ainda mais cuidado. E será que o Flamengo está preparado para lidar com essa responsabilidade? No fim das contas, o 8-0 do Flamengo sobre o Vitória é daqueles jogos que entram direto para a memória coletiva. Não foi apenas uma vitória, foi um espetáculo, uma afirmação de grandeza, um recado para todos os rivais. E quando Carlo Ancelotti decidiu comentar, deu ao jogo um peso ainda maior. Suas palavras transformaram a goleada em algo mais do que um placar. Transformaram em um símbolo. O Flamengo não apenas venceu, ele mostrou ao mundo o que significa ter ambição e mentalidade vencedora. Esse 8-0 ficará gravado para sempre. E aí, torcedor, depois de tudo isso, fica a pergunta: será que estamos diante de um dos maiores momentos da história do clube? Será que esse jogo vai ser lembrado como um divisor de águas, não só para a temporada, mas para a própria identidade do Flamengo? Deixa sua opinião aí nos comentários que o melhor vai ser fixado. Valeu e que Deus te abençoe.